Nesse vídeo eu vou contar tudo o que você precisa saber sobre análise combinatória para se dar bem no Enem em qualquer vestibular do país. Fala meu jovem, fala minha jovem, eu sou o professor Robson Rosa, professor de matemática aqui do curso Prep Vestibulares e nesse vídeo vou contar tudo o que você precisa saber para se dar bem, não só no Enem, mas também nos outros vestibulares do país, no que diz respeito a esse tema, análise combinatória, um tema que cai todo santo ano nos vestibulares. Vamos comigo então? Bora lá, galera! Então, para essa aula de análise combinatória, teoria e prática, aprendendo tudo e resolvendo todas as questões? Vamos lá! Olha aqui, a gente começa a aula com o iniciozinho de análise combinatória, que é chamado de princípio fundamental da contagem, o PFC, que não é Premier Futebol Clube, beleza? PFC significa princípio fundamental da contagem, que é aquela regra da multiplicação que você aprende no comecinho lá do ensino fundamental. Isso já faz parte da análise combinatória. Quando o cara te dá um probleminha dizendo quantas opções de combinações de roupa você tem para usar numa festa, lembra daquilo que tinha lá na tua apostila, no teu livro do ensino fundamental? Então, isso é exatamente o princípio, o início de análise combinatória. E eu trouxe para vocês aqui uma questão, uma situação, um problema, para a gente contextualizar e começar a entender esse princípio. Vamos lá? Olha aqui comigo qual é a situação. Ó. Em uma lanchonete, é oferecida uma promoção durante todo o verão. Olha só a promoção. Sandubão mais refresco, R$ 10. Beleza? Para essa promoção, são oferecidos alguns tipos de refrescos e de sanduíches. Olha aqui, refresco. Para quem já comeu no China, né? Carne, flango, vegetariano e queijo com presunto. Tá aí, ó, 4 tipos de sanduíche. E de refresco tem aquele laranja, né, que a gente nunca sabe se é de tamarindo ou de laranja. Maracujá, que tu nunca sabe se é de maracujá ou se é de laranja ou se é só um suco amarelo. E a uva. 3 tipos de suco que tem lá naquela tua combinação da promoção do China. Belezinha? Então, ó, 4 tipos de sanduíche e 3 tipos de refresco. O que será que vai ser perguntado nessa situação? Todo problema de análise combinatória começa assim, né? De quantas maneiras diferentes você pode organizar, de quantas formas diferentes você pode escolher, qual é, né, a quantidade de possibilidades diferentes para organizar uma fila, um grupo, uma comissão, de quantas formas diferentes o pódio pode ser ocupado, enfim. A análise combinatória vem sempre de maneiras similares. E muitas vezes você vai ver isso misturado com outros assuntos de matemática, como probabilidade, por exemplo. Beleza? Então, olha só. Na hora de escolher o sanduíche e o refresco, o cara pergunta para você, ó, de quantas formas diferentes a gente tem para montar essa nossa promoção. Então, a primeira etapa é escolher qual sanduíche que você quer. E olha lá, para a primeira etapa, olha quais as opções que você tem. Carne, flango, vegetariano e o queijo com presunto. Tá lá, ó, 4 opções de sanduba. Mas para cada uma dessas opções, ó, você vai ter uma segunda escolha, uma segunda etapa, que é a escolha do refresco. Então, olha lá, para escolher a carne, você vai ter 3 escolhas diferentes de suco, ou seja, 3 possibilidades completas com o sanduíche de carne. Da mesma forma, com o frango, olha lá, você tem outras 3 possibilidades, porque agora você mudou o sanduíche. Isso vale para o vegetariano e vale também com queijo com presunto. Reparou? Isso aqui, ó, é o que a gente chama de diagrama da árvore, porque você vai enumerando as possibilidades diferentes de escolha. Muitas vezes, quando a quantidade de opções é pequena, você pode fazer isso na sua prova, que vai facilitar a sua vida. Vai perder um tempo grande, mas você consegue fazer dessa forma também. Mas existe uma outra maneira mais fácil, que vem a partir do princípio fundamental da contagem, que basta fazer isso aqui, ó. Você primeiro vai escolher um elemento da primeira etapa, ou seja, 4 possibilidades diferentes, e para cada possibilidade da primeira etapa, você tem 3 possibilidades da segunda. Isso é o princípio multiplicativo, quando para cada escolha da primeira etapa tem uma oportunidade, uma escolha diferente na segunda etapa, eu uso o princípio fundamental da contagem, que é a multiplicação desses 2 tópicos, beleza? 4 opções na primeira, 3 opções na segunda. 4 vezes 3,
12 possibilidades. Mas é claro que você não gosta de ficar só na teoria comigo, não é? Ó, você sempre gosta de fixar esses conteúdos para você que assiste a gente aqui nas redes sociais, com certeza vai querer praticar. E é isso que eu trouxe para você agora. Então, se você está assistindo esse vídeo aí, pega um papel, deixa aí do seu lado, aperta o pause, não continua assistindo, faça e volta aqui, dá o play novamente e corrige junto comigo. Vamos lá? Olha só, essa daí eu peguei de uma faculdade, Unicinos, lá do Rio Grande do Sul. Olha só o que ela pede, ó. No restaurante são oferecidos 4 tipos de carne, ó. 5 tipos de massa, 8 tipos de salada, ó, já tem 3 etapas de escolha, e 6 tipos de sobremesa, 4 etapas de escolha, ó, 1, 2, 3, 4. Repara que eu fiz 4 tracinhos porque eu tenho 4 etapas de escolha. A primeira significa a carne, que eu vou escolher, a segunda significa a massa, que eu tenho que escolher, a terceira significa a salada e a última a sobremesa. Beleza? Tranquilo? Olha a pergunta que o camarada faz na questão. De quantas maneiras diferentes podemos escolher uma refeição composta por uma carne, uma massa, uma salada e uma sobremesa? Isso é importante porque aí você não tem que organizar em grupinhos. Você simplesmente tem que fazer uma escolha em cada etapa. E aí, para cada tracinho desse, você escreve a quantidade de possibilidades diferentes de escolha para cada etapa. Olha só, para carne, eu tenho 4 possibilidades diferentes de escolha. Então, eu boto o número 4 aqui. Na segunda etapa, na massa, olha lá, como eu quero escolher uma, eu tenho 5 possibilidades diferentes na massa. Beleza? Salada, como eu quero escolher uma também, eu tenho 8 possibilidades diferentes. E a sobremesa, eu tenho 6 possibilidades diferentes. Tranquilo? Agora é só você multiplicar todo mundo. Por quê? Para cada escolha de uma, eu tenho N possibilidades diferentes para outra etapa. Todo problema de análise combinatória, o mais difícil é você interpretar e conseguir organizar a conta que você vai fazer. E depois disso, você vai ter que executar as contas que geralmente são grandes. Então, você vai ter que ganhar agilidade praticando. É isso que a gente vai fazer agora. Olha lá, 4 vezes 5 a gente tem 20. 6 vezes 8 nós temos 48. E 20 vezes 48, ó, coloquei o zero na resposta. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 4, 8, com 1, 9. Tá lá a alternativa correta, 960. Tá firme? Tá junto comigo? Conseguiu compreender? Então vamos para o segundo ponto, segundo tópico, falando de análise combinatória, que também é um tópico que cai bastante. Mas aí a gente começa a usar o tal do fatorial, que é um resumão da multiplicação de números naturais consecutivos. Beleza? Fatorial é uma multiplicação de números naturais consecutivos até chegar no 1, sempre numa ordem decrescente, tá? Mas isso é muita teoria, você precisa da prática. Então eu trouxe uma situação, mais uma vez, para contextualizar isso para você, antes de te ensinar o que é permutação. Olha lá, lê comigo. Aloísio, Bruna e Cláudia são alunos do PrEP vestibular. Todos os dias, quando chegam no curso, eles correm para ocupar a primeira fileira de carteiras da sala, que possui 3 lugares. Repare, eu tenho 3 lugares e esses 3 alunos vão lá ocupar essas carteiras. Ao perceber isso, o professor Rodson resolveu organizar um calendário com a ordem que eles deveriam ocupar as carteiras, de forma que a correria terminasse. Você deve estar pensando assim, pô, Rodson, no pré-vestibular ninguém faz isso não. Vocês estão completamente enganados, porque a galera que está focada, ela não quer sentar no fundão da sala não, porque lá no fundão da sala a galera conversa beça. Lá na frente, você ouve tudo que o professor fala, você tira dúvidas com o professor no tempo ocioso, é muito mais conectado com o mestre quem senta ali na frente. Beleza? E você que está aí sentado na cadeira, me ouvindo falar com uma televisão, com um dispositivo, celular ou computador, você está de frente para mim, está pertinho. Então, tu quer ficar perto de mim exatamente para tirar essas dúvidas. Tranquilo? Então, ó, essa é a correria, a situação, o problema que eu trouxe para você. E aí, para organizar, eu preciso fazer um calendário com a escolha dos lugares. Olha lá, eu posso organizar com o diagrama da árvore, ó. Olha lá, no dia 1, a primeira carteira pode ter ocupando o Aloísio,
pode ter ocupando a Bruna ou pode ter ocupando a Cláudia. Para cada escolha da primeira carteira aqui, eu tenho escolhas da segunda, da terceira e assim sucessivamente. Repara que com esse calendáriozinho aqui que eu fiz, ó, eu já escrevi todas as possibilidades diferentes, beleza? Nem usei o diagrama da árvore, eu só escrevi as possibilidades mesmo. Ó, porque o Aloysio sentando na primeira carteira, eu posso ter a Bruna e a Cláudia, ou a Cláudia e a Bruna, trocando de ordem. Beleza? Agora, se eu escolho a Bruna sentando na primeira cadeira, eu tenho que ter ou o Aloysio e a Cláudia, ou a Cláudia e o Aloysio. Reparou que eu escrevi todas as possibilidades, não esqueci de ninguém? Quando eu tenho poucas opções, mais uma vez dizendo isso para você, você pode escrever isso na prova, apesar de perder um tempo bem grande. Agora, quando você tiver muitas opções, isso vai ser difícil. Então, você tem que ficar esperto para usar a permutação, que nada mais é do que isso que a gente fez, ó, as opções de escolha. Ó, para a primeira cadeira, eu tenho 3 opções, porque eu tenho 3 alunos. Já na segunda, eu não tenho mais 3 opções, porque um aluno já sentou na primeira cadeira. Então, eu passo a ter 2. E na última escolha, na última cadeira, agora que eu já escolhi o primeiro aluno e o segundo, só sobrou uma opção para sentar lá. E aí eu multipliquei no final 3 vezes 2 vezes 1, que deu 6. Repara que eu tenho uma ordem decrescente do número de alunos. 3 vezes 2 vezes 1. Reparou? Isso é o que a gente chama de fatorial. Porque eu quero permutar, quero organizar esses 3 alunos em 3 espaços. Reparou? A quantidade de alunos e a quantidade de espaços é a mesma. Grava isso. Porque se a quantidade de alunos e a quantidade de espaços for a mesma, eu só faço uma permutação simples. E é por isso que é só eu pegar o 3 e fazer o 3 fatorial. Pegou a visão? Para quem não lembra, 5 fatorial, por exemplo, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui eu encerro. Tá tranquilo? Pegou a visão? Então vamos lá para um probleminha, como é de praxe, a gente sempre faz aqui. Ó, se 8 alunos de uma escola entrarão em forma em uma única fila, 8 alunos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entrarão em forma em uma fila, 8 espaços. De maneira que a única restrição seja de que o aluno mais alto fique no início da fila. Galera, presta atenção nessa palavra, ó, restrição. Então ele está dizendo para você algo que ele quer que aconteça, que obrigatoriamente vai acontecer. Então você primeiro, antes de fazer a permutação, precisa travar a restrição, precisa colocar as possibilidades da restrição, tá bom? Então olha só, em 8 alunos possíveis, só tem um que é o maior de todos, concorda? Então aqui, ó, eu travo o meu primeiro aluno. Não tem outra opção. Ele vai ficar ali e acabou. Então ele não vai participar da minha conta. Beleza? Essa é a única restrição. Então ele pergunta a você, de quantas formas diferentes se deve fazer essa formação? Galera, tinha 8 alunos, o maior ficou na frente, sobraram 7. Então aqui eu tenho 7 possibilidades. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Beleza? Que é o nosso 7 fatorial. Se as alternativas estivessem escritas na forma de fatorial, ok, matou. Mas não tá, então você vai precisar fazer a conta. E aí eu já vou te dar uma dica. Ó, o 5 fatorial, que é isso aqui, já dá 120. Facilita a tua vida para você decorar. E aí você vai ter que fazer essa conta aqui depois, ó. 7 vezes 6, 42. Então só falta fazer o 120 vezes 42. Vamos lá, ó. 120 vezes 40 primeiro, ó. 0, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Ah lá, 4.800. E aí eu só preciso somar o 2 vezes o 120, que é o 240. Pegou a visão? Ó? 0, 4, 10, vai 1, 5. Então, a nossa alternativa correta está lá na letra A. 5.040 possibilidades diferentes. Essa questão já caiu em concurso, hein? Fica ligado. Quer ver como é que cai no Enem também? Ó? Olha uma questãozinha do Enem aí para a gente resolver juntos. Questão bem maneira e só com permutação simples. Vamos lá. O setor de recursos humanos de uma empresa
vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-la para convocar os interessados. Repara, quero colocar a lista na ordem crescente. Beleza? Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos. Galera, 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. E eles são distintos, ou seja, não há repetição de algarismos. E em nenhum deles apareceram os dígitos pares. Então eu só vou ter o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9 de possibilidades. Tá vendo que durante a questão ele foi impondo restrições para você? E é com essas restrições que você tem que construir suas possibilidades. O que vai aparecer no teu vestibular é exatamente isso. Restrições diferentes com contas parecidas. Só que situações, contextos completamente divergentes. Eles só vão mudar o contexto e as restrições. O resto é sempre igual a forma de se fazer, tá? Fica ligado nessa, ó. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913 é... Galera, primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir quantos números eu tenho no total. Bom, aqui eu já sei. Ele disse na questão que são 120 números, porque são 120 candidatos. E aí depois eu tenho que ver em qual posição que esse número se encontra, já que está em ordem crescente. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Agora eu vou escrever os números. Olha como eu vou começar a fazer. Vou começar pelas restrições. Se eu ficar escrevendo tudo de uma vez só, eu vou me confundir. Por quê? Repara que se eu botar 1 na frente, todo mundo que começar com 1 vai ser menor do que esse aqui, 75 mil. Todo mundo que começar com 3 vai ser menor do que esse aqui. Todo mundo que começar com 5 também vai ser menor. Agora, quem começa com 7 e quem começa com 9 vai ser maior que ele. Pegou a visão? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever a quantidade de números desse problema aí que começam com 9. Porque todos os que começam com 9 vão ser maior do que esse aqui. Então, vamos lá. Ó, cravei o 9 lá e não tiro ele de lá. Então, agora, todos que começam com 9 vão ser maiores que aquele, ó. Tem 1, 2, 3, 4 possibilidades para cá, 3 possibilidades para cá, 2 para cá e 1 para cá. Nada mais do que o 4 fatorial, que dá, ó, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. Já tenho 24 números maiores que esse aqui. Agora, repara, se ele começar com 7, ele não pode ter qualquer número aqui na segunda posição. Por quê? Se ele começar com 7 e logo depois vier o 9, travado também, vão ser maiores que 75 mil. Mas se ele começar com 7 e logo em seguida vier o número 5, não são todos que vão ser maiores que esse aqui, não. Aí a gente vai ter que fazer essa restrição, tá? Então, primeiro vamos escrever esse, que começa com 7 e 9, que vão ser maiores. Ó, sobrou 3 para cá, 2 para cá e 1 para cá. 2 vezes 3, 6 possibilidades. Agora, quando ele começou com 7 e 5, ó, eu vou ter os que tem 9 aqui na terceira posição. E aí eu travei, ó, 7, 5 e 9. Travei, beleza? E vou ter os que tem nessa segunda posição, ó, 7, 5 e 9. Eu posso ter os que começam com 3. Só que os que começam com 3 ou com 1 vão ser menores que esse aqui. Então, eles não me interessam. Só me interessam esses daqui, que tem 7, 5 e 9. Beleza? Se tem 7, 5 e 9, eu posso ter o 7, 5 e 9, 1, 3, ou o 7, 5, 9, 3, 1. Pegou a visão? Então, ó, eu tenho aqui 30 números maiores que ele. E aqui, ó, o 75.931 também é maior que ele. Então, é 30 mais 1. 31 números maiores. Essa questão era difícil, não era? A gente tinha que trabalhar um pouco a restrição. Você precisa
pegar essas questões e destruir, fazer muitas delas, porque elas se repetem demais nos vestibulares, principalmente no Enem. Então, ó, fica ligado, ainda não terminei. Não eram 120? Eu não tenho 31 números menores que esse? Então, menores não, perdão, maiores. Então, 120 menos 31, eu vou ter, lá, 89, a alternativa correta, letra E. Pegou a visão? Podemos seguir para a próxima? Falar agora dos dois últimos tipos que a gente vai trabalhar aqui, que são os dois últimos tipos que caem bastante, são muito recorrentes, que é o arranjo e a combinação. Ambos simples, tá? Porque os outros não são tão cobrados nos vestibulares. O arranjo simples e a combinação simples, sim. Olha só como eu começo falando de arranjo com você, de uma maneira bem suave. Olha a situação. Imagine que um grupo de 10 alunos de uma turma participará de uma Olimpíada de Matemática e que os 3 primeiros colocados serão premiados de acordo com sua colocação. Galera, 3 primeiros colocados. O primeiro vai ganhar um prêmio, o segundo vai ganhar outro prêmio e o terceiro vai ganhar outro prêmio. A pergunta foi: qual o número de possibilidades diferentes para esta classificação? Repara que agora eu tenho 10 alunos e quero organizá-los em grupos menores de 3. Então eu tenho um grupo grande, quero organizá-los em grupos menores. Não pode ser permutação, porque o tamanho do grupo é igual à quantidade de pessoas. Pegou a primeira diferença? Bom, essa é a primeira diferença que eu escrevi lá naquele balãozinho. Então a gente vai organizar da seguinte maneira. Olha lá, da primeira maneira, que é usando o princípio fundamental da contagem. Eu também posso. Ó, tenho 10 possibilidades para a primeira posição. Na segunda posição eu tenho 9, porque já tem um aluno que ocupou a primeira. E na terceira eu tenho 8. Multiplicou geral, 720. Matou. Nem precisava usar arranjo. Mas o arranjo facilita a minha vida, muitas vezes. Porque, ó, eu tenho uma permutação, mas eu tenho uma quantidade de elementos menores. Então, eu digo que eu quero arranjar um grupo de 10 alunos em grupos menores, 3 a 3. A gente lê isso assim, ó. Arranjar N alunos PAP, que significa 10, que é a quantidade total. PAP é o grupo menor, 3. Então, eu leria assim, ó. Arranjar 10 alunos 3 a 3. E a nossa fórmula é essa aqui, ó. N fatorial sobre N menos P fatorial. Olha lá aqui em cima de mim, ó. 10 fatorial sobre 10 menos 3, que é 7. E aí, você vai ter que lembrar do teu conceito de fatorial, ó. 10 fatorial é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, até 1, tá? Você não vai destrinchar tudo, porque se eu destrincho só até o 7 fatorial, ó, eu corto o de cima com o de baixo. E só vai me sobrar o 10 vezes 9 vezes 8. E olha para lá, que era exatamente o que estava aqui, ó, na nossa conta de permutação simples. Tranquilo? Olha lá, então o nosso resultado é 720. Pegou a visão? Facinho, facinho. Você vai perceber, já vou dar spoiler para você, da diferença do arranjo para a combinação. Que no caso de arranjo, eu tenho que organizar em grupos menores, mas se eu trocar o ocupante da primeira posição com o ocupante da segunda posição, eu formo uma organização diferente, uma possibilidade diferente. Então, a gente diz que no arranjo a ordem conta como uma nova possibilidade. A ordem importa. Então, eu tenho essa diferença para a combinação, que a ordem, sendo trocada, não vai se configurar uma nova possibilidade. Tranquilo? Já dei spoiler. Tá tranquilo? Olha o exemplo aqui em cima do que eu acabei de falar. Ó, João no primeiro lugar, Maria no segundo e Paula no terceiro é uma organização. Maria no primeiro, Paula no segundo e João no terceiro é outra possibilidade. Repara que eu tenho as mesmas pessoas, os mesmos alunos, mas ocupando posições diferentes. Isso vai te ajudar a perceber que você precisa calcular o arranjo e não a combinação. Tá legal? Galera, você deve estar se perguntando assim, Robson, é importante eu decorar a fórmula ou eu posso só fazer a conta? Eu diria para você, se você for fazer o Enem, é legal que você saiba a fórmula. Não é extremamente importante, mas é legal. Agora, se você vai fazer algum vestibular mais específico,
as Cefetes, as IFs, né, institutos federais, ou os vestibulares estaduais, que têm vestibulares específicos, é importante que você saiba a fórmula, porque às vezes eles botam questões literais, que você não consegue fazer conta com os números. Vai ter que fazer conta com letra. E aí só a fórmula vai te ajudar. Belezinha, galera? Então, ó, a ordem no arranjo importa. Vamos para uma questão da PUC sobre arranjo, para você pegar a visão? Olha lá. No vestiário de uma academia de ginástica, há exatamente 30 armários, cada qual para uso individual. Se no instante em que 2 alunos dessa academia entrarem no vestiário para mudar suas roupas, apenas 8 dos armários estão desocupados, quantas opções eles terão para escolher seus respectivos armários? Repara, galera, que esse negócio de 30 armários aqui só serviu para te confundir, né? Porque, na verdade, só tem 8 disponíveis. Então, você quer arranjar os 8 armários 2 a 2, porque são 2 alunos. Beleza? Repara que se eu troco o José pega o armário 1, Bruno armário 2, e o Bruno armário 1 e o José armário 2, é uma escolha diferente. Por isso que é um arranjo. Então, só vou fazer a conta lá. 8 fatorial sobre 8 menos 2 fatorial. Olha lá. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. E embaixo, 6 fatorial. Ó. Pum, pá, cortou. 7 vezes 8, 56, que está lá na alternativa correta, letra D. Pegou a visão? Então agora a gente fecha falando de combinação, que é a ideia muito parecida com a de arranjo, mas quando eu troco a ordem não se configura uma nova possibilidade. Olha só o contexto que eu trouxe para vocês. Ó. Imagine que o mesmo grupo de 10 alunos agora deverá formar uma comissão de 3 alunos, ó, comissão, que representará a turma nas Olimpíadas Nacionais. Quantas possibilidades diferentes temos para essa comissão? Galera, João, Maria e Cláudia é a mesma comissão que Cláudia, João e Maria. A ordem não importa. Então, se a ordem não importa, isso se configura uma combinação. Olha lá, combinação de N, P a P, onde N é o total e o P é o grupo menor. E aí, o que aparece na fórmula? É só isso aqui, ó, galera. O P fatorial. Olha lá, 10 fatorial sobre 10 menos 3, que é 7. E esse 3 fatorial ficou ali. Ó, total de 120. Repara que a quantidade de possibilidades para combinação vai ser sempre menor que a quantidade de possibilidades do arranjo. Fica ligado nessa dica que eu dei para você agora, tá? Aí o bizuzinho para você, o exemplo lá em cima. Vamos lá para mais uma questão agora da Unicamp, usando combinação. Ó, é bom chamar a tua atenção para o seguinte, eu já estou dizendo que você vai usar na questão, e a maior dificuldade que você vai enfrentar vai ser essa, ler a questão e saber qual ferramenta usar, se é permutação, se é arranjo ou se é combinação. Isso vai ficar a teu critério, portanto, leia com atenção, hein? Importantíssimo. Vamos lá. Em um campeonato, os times de vôlei são compostos por 6 jogadores. O treinador de um dos times tem à sua disposição 8 pessoas para montar a equipe. De quantas formas distintas ele pode fazer isso? Galera, presta atenção. Uma equipe com 6 jogadores. Vamos supor que João e Flávio estejam nessa equipe. Flávio e João também na mesma equipe, mudando só a ordem. Vai se configurar uma nova equipe? Não, né? Então você já sabe que é uma combinação de 8 pessoas, 6 a 6. Olha lá, 8 fatorial sobre 8 menos 6, que é 2 fatorial, P fatorial, que é o 6. Beleza? Então, 8 vezes 7 vezes 6, e aqui embaixo, 2 vezes 6. Cortou, cortou. 7 vezes 8, 56, sobre 2 fatorial, que é 2. 56 dividido por 2, 28. Alternativa C. E aí, para fechar, eu vou até sair da tela para você tirar um print. É o bizuzinho, um resumo de tudo que você aprendeu nessa aula de hoje, para você saber diferenciar o que é permutação, o que é arranjo e o que é combinação. Saí da tela e vou explicando para você agora. Olha aqui, na permutação simples, ó, o que eu quero organizar? Um grupo de N elementos em N posições. Repara, ó, que o tamanho do grupo é igual ao tamanho de posições a ser organizado. Tá?
e é a organização com mais possibilidades, ou seja, a ordem conta. Troquei pessoas de posição, eu vou ter uma nova possibilidade. Já o arranjo e a combinação, ó, eu tenho um grupo N de elementos e eu quero organizar em um grupo menor de P elementos. É igualzinho, tanto o arranjo quanto a combinação. Tá bom? Nesse caso, o N é sempre maior do que o P. Fica ligado com isso. E qual é a diferença? A diferença é que no arranjo, se eu troco de posição e se configura uma nova possibilidade, ele está falando de um arranjo. Se eu troco de posição e não se configura uma nova possibilidade, aí sim eu estou falando de combinação. Beleza? Repara que a combinação é um arranjo com menos possibilidades. Pegou a visão? Então já voltei para a sua tela e vou fechar com chave de ouro, resolvendo uma questão do Enem agora para você descobrir se é usar arranjo ou combinação. Tá se sentindo seguro? Aperta o botãozão de pause aí, faça, volta aqui, corrija comigo e ó, deixe nos comentários aí se você acertou, se você conseguiu aprender, deixa a resposta para a gente saber que você acertou, ou então diga que está com dificuldade, compartilha comigo a sua inquietação aí para eu te ajudar. Tá bom? Vamos lá corrigir então. Enem 2021. Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras. Então vai ser tecido e pedra. Beleza? Bom, essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos. Repara, 6, mas na fantasia tem que ter 2. E 15 pedras, repara, 15, mas na fantasia tem que ter 5. Tranquilo? Aí ele pergunta, a quantidade de fantasias com materiais diferentes e que podem ser produzidas é representada pela expressão... Galera, eu tenho que fazer 2 coisas diferentes, né? Eu tenho que organizar os tecidos primeiro e para cada organização de tecido diferente, eu vou organizar as pedras. Beleza? Só que repara, aqui nas alternativas não tem nenhuma conta sendo feita. Então é nesse caso que eu preciso lembrar da fórmula. Pegou a visão? Então olha só, se eu tenho 6 tecidos disponíveis e quero organizá-los 2 a 2, ou é arranjo ou é combinação, porque o N é maior do que o P, tá? Mas como é que eu vou saber se é arranjo ou combinação? Pensa, eu estou construindo uma fantasia, a pedra azul e a pedra preta. Se nessa fantasia tem a azul e a preta, troquei as 2 de posição, se configura uma nova fantasia? Sim ou não? Não, né? Não se configura. Até porque ele queria dizer isso, ó, quantidade de pedras diferentes. Se eu troco a fantasia com materiais diferentes, aí sim é uma nova fantasia. Fica ligado que não importa a ordem, quando ele fala que é só quando eu troco os materiais. Pegou a visão? Então, se a ordem não importa, eu vou combinar 6 tecidos 2 a 2. Beleza? E a fórmula da combinação é isso aqui, ó. 6 fatorial sobre 6 menos 2 fatorial vezes o 2 fatorial. A mesma coisa eu vou fazer para as pedras, só que agora eu tenho 15 pedras e vou organizar 5 a 5. Então, eu fico com 15 fatorial aqui em cima, aqui embaixo 15 menos 5 fatorial sobre 5 fatorial. Beleza, galera? Só organizando agora, ó. 6 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial, e eu preciso multiplicar, porque para cada escolha de tecido, eu tenho uma escolha de pedra diferente. Então, ó, 15 fatorial, 10 fatorial, 5 fatorial. A alternativa correta está lá para a gente, representada, linda e maravilhosa, na letra A. E aí, jovens, gostaram da aula? Então, ó, não esquece de apertar o botão aqui, se inscrever no nosso canal, de ativar esse sininho para mais notificações, para assistir mais aulas como essa. Compartilha esse vídeo com amigos para ajudar aquele amigo seu que tem muita dificuldade em análise combinatória e diz para ele que você achou essa aula muito boa para que você possa ajudá-lo também. E é claro, ficou alguma dúvida, tem alguma dificuldade ou gostou demais e quer compartilhar comigo o que você sentiu ao assistir essa aula, escreve aqui embaixo nos comentários, pois só assim a gente consegue saber o que você está precisando e te ajuda ainda mais.
E outra, se você quiser ter mais conteúdos como esse, não esquece, eu estou deixando aqui na tela para você algumas sugestões de vídeos para você continuar estudando e se preparando para essa tão sonhada vaga na faculdade que você deseja. Fico por aqui então, grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!